Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia. Estamos em mais um domingo de Escola Bíblica Dominical, e temos o maior prazer de poder estar novamente chegando até você através da rádio CBC Gospel, da CBC TV, através também do nosso canal no YouTube. Então, querido, aproveitando aqui, quero pedir a você que nos ajude, vindo aqui, inscrevendo-se no nosso canal, deixando aí o seu joinha, ativando o sininho para você receber as notificações das nossas próximas publicações. Será de imenso prazer ter você como nosso parceiro aqui no nosso canal. E que Deus abençoe. Espero que as lições que nós estamos sempre publicando aqui esteja ajudando você, a crescer no conhecimento e também na graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Meu amado, temos estudado aqui sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Estamos falando sobre esse tema, é um tema muito oportuno. Nossa revista que temos usado é a revista da CPAD, e este ano vem trazendo lições muito boas que têm trazido conhecimento, crescimento cristão. E hoje nós vamos estar aqui estudando mais uma lição. E a lição de hoje é a lição de número 4, tá? Número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador, tá? Então, amados, esta lição eu espero que alcance você, seu coração, sua vida. Espero que você também convide sua esposa, seus filhos, se você for casado, tiver filhos. Se não, convida seus pais, convida sua família, convida seus amigos para também assistirem esta lição, porque essa lição vai abençoar você, vai poder te ajudar e muito, tá? No crescimento da graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, amados, a lição de hoje é a lição número 4, do dia 23 de julho de 2023. E o nosso tema é quando a criatura vale mais que o Criador. Olha, esse tema ele é muito oportuno, levando em consideração o que nós temos vivido, nesses últimos tempos. Então, esse tema ele vem nos ajudar e muito, amados, a encontrar o nosso lugar debaixo da graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso textual, ele está em Romanos, no capítulo 1, no versículo 25, que diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Então, amados, mudaram a verdade de Deus em mentira. Paulo, já nos primórdios do cristianismo, já falava sobre a desconstrução da palavra de Deus. Naquela época, já havia essa desconstrução da fé cristã. A verdade prática, amados, da lição é a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana, tá? Então, a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Queridos, não há tema mais importante, amados, para os nossos dias
como este desta lição, quando a criatura vale mais que o Criador. Queridos, na Bíblia nós temos muitas experiências de pessoas que quiseram se colocar acima de Deus. Nos dias atuais, nesses tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, nós também estamos vendo justamente acontecer isto, tá? Então, a exaltação da criatura acima do Criador é nada mais, nada menos do que a usurpação da glória divina pela mentira e pela vaidade humana. Queridos, a leitura bíblica da lição de hoje está em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade da injustiça. A verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos, oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, meu Senhor, por esta manhã de escola bíblica. Te louvamos pela vida de todos que estão acompanhando a lição nesse momento. E pedimos do Senhor, meu Deus, o perdão para os nossos pecados, e que o Senhor, meu Deus, abra a nossa mente para que venhamos entender a Tua palavra, Senhor. E que nesta manhã, tarde ou noite, que esta pessoa, esse irmão, esse amigo está nos assistindo, seja de bênção na sua vida, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, a lição de hoje fala sobre esse assunto tão importante, quando a criatura vale mais que o Criador. Então, nós vamos procurar discorrer sobre esse tema, tá? Que com certeza mexe com a nossa cabeça, com a nossa mente, não é? E que, para aqueles que servem ao Senhor, entristecem também o nosso coração. O antropocentrismo, amados, é um conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Então, isso é o antropocentrismo, né? Então, o ser humano no centro de todas as coisas.
Na visão cristã, na visão do homem e da mulher de Deus, o Senhor está no centro de todas as coisas, inclusive no centro do nosso coração. Queridos, também chamado de humanismo. Então, essa herança cultural do movimento histórico, político e social, que é conhecido como Renascença, vem se desdobrando já desde o século XIV, né? Quando sabemos a verdadeira identidade humana, que não se encontra no antropocentrismo, mas sim nos ensinos das Escrituras Sagradas, cujo Criador Todo-Poderoso, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, queridos, o antropocentrismo é um conjunto de ações, um conjunto de doutrinas filosóficas, tá? Que vem colocar o homem no centro de todas as coisas, tá? E esse conjunto de doutrinas também é chamado de humanismo, tá? E, queridos, é importante entendermos essa herança cultural, desse movimento histórico que é político e também social, que é conhecido como Renascença, né? Que começou lá no 14º século, tá bom? Bem, querido, a nossa lição hoje, ela também tem objetivos para alcançar. E pretendemos hoje alcançar o quê? Pretendemos identificar as consequências da irreligiosidade e do culto à criatura. O homem deixou de adorar a Deus para adorar a criatura, de servir a Deus para servir a criatura. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e também os seus desdobramentos em nossa cultura. E o terceiro ponto é conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escaparmos desses males. Então, querido, nessa lição nós vamos precisar refletir sobre como a relativização do primeiro mandamento pode adoecer toda uma sociedade. Como movimento sociocultural, a influência do humanismo ela possui desdobramentos em diferentes esferas sociais, inclusive na esfera eclesiástica. Tá? Então, portanto, amados, é crucial que vigiemos, é crucial vigiarmos, sim, em nosso caminho. Amém? Então, é importante que nós estejamos atentos, tá? A tudo o que acontece em nossa volta. Meu amado, a soberba e a insensatez do homem ímpio mantém esse homem afastado da verdade de Deus. E olha, com o advento da revolução do pensamento, o ser criado por Deus, passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. E a auto-idolatria, tá? O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram então a raça humana em inimizade contra Deus. Paulo aqui, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, ele chama aqui o seguinte: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que de Deus. Olha só, traidores. Olha, querido, tá? Como é que Paulo trata, né? Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amados, a lição de hoje é um alerta
acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Aqui aos Romanos, no capítulo 1, Paulo, no versículo 18, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha, querido. Então, a palavra-chave da nossa lição de hoje é antropocentrismo. Antropocentrismo. Esta é a palavra-chave da nossa lição da EBD deste domingo. E vamos aqui para o nosso primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição traz o assunto o desprezo à verdade. O desprezo à verdade. Queridos, esse tópico está dividido também em 3 pontos: a impiedade e a injustiça, a insensatez humana e o culto à criatura. Vamos aqui para a impiedade e a injustiça. Bem, o termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. A impiedade é a irreligiosidade do homem. Esse termo refere-se à decisão do ser humano, tá? Do ser humano de viver como se Deus não existisse, de viver como se Deus não existisse. Então, o Salmo aqui, 36, versículo 1, diz: prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos, tá? Prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Olha, Judas também, ele fala aqui no capítulo 1, né, versículo 14 e 15, ele diz: destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Queridos, então o termo impiedade significa justamente isto: irreligiosidade. E o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. Então, pessoas irreligiosas e pessoas não retas. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. O apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ambas as palavras aqui, tanto a impiedade quanto a injustiça, tá? Tanto a irreligiosidade quanto a irretidão, a injustiça, ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma aqui no capítulo 1, versículo 25 ao 32. Ele fala sobre esse tema: pois mudaram a verdade de Deus em mentira
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Olha só, queridos, tá? Olha só ao ponto em que a humanidade chegou por causa da sua irreligiosidade, tá? Por causa de uma vida sem retidão. Tá? E ele continua, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Os entregou ao quê, amados? Deus os entregou, amados, para receberem a sua recompensa, tá? Aqui no versículo 28, ele diz, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade. Olha, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. E ele continua aqui dizendo, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os que conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Olha, querido, aqui, amados, a perversidade e a depravação moral que nós vemos aqui em Romanos, capítulo 1, 25 a 32, expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade de Deus. Ainda, no capítulo 1, no versículo 19 e o versículo 20, Paulo diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescrutáveis. Meus amados, essa investida contra o temor a Deus e também a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Paulo, falando a Timóteo aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 2, ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tais ações, amados, provêm da recusa do homem em glorificar a Deus. Provém, amados, da irreligiosidade do homem. Provém, meus queridos, da injustiça. Tá? Então, provém realmente da recusa do homem de glorificar a Deus. Aos Romanos, capítulo 1, 21, Paulo diz,
porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então é isso. A impiedade e a injustiça é justamente isto aqui, a irreligiosidade, sabe? A rebeldia do homem de não querer adorar, servir ao Senhor nosso Deus, tá, amados? E viver uma vida de injustiça, tá? Então, o ser humano despreza a verdade. Nós vemos o segundo ponto aqui, a insensatez humana. O apóstolo Paulo ele assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Amados, é só contemplar a beleza da criação, a beleza do ambiente onde nós vivemos. É só olhar para os céus, é só olhar, contemplar as estrelas, é só olhar para a floresta, é só olhar para a natureza, que nós entendemos que há um Criador. Nós entendemos que há um Criador. Então, meu amigo, meu irmão, por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do eterno poder do Senhor. Não obstante, amados, mesmo em contato diário com essa revelação de Deus, através da natureza, do mundo onde nós vivemos, tá? Amados, mesmo com essa revelação, com esse contato direto, o homem iníquo, o homem que vive na iniquidade, ele não glorifica a Deus, ele não rende graças ao Senhor. Paulo aqui no capítulo, em Romanos 1, verso 21, a parte A, ele diz, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. É só olhar em nossa volta que a gente sabe, entende que há um ser supremo. Em lugar de reconhecer o Criador, amados, o ser criado age como se não fosse criatura. E o ser criado se comporta como se fosse divino. Aqui, em Gênesis, no capítulo 3, verso 5, diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Sereis como Deus. É isso que o homem quer, ser como Deus. Por causa das especulações pretensiosas do coração do homem e da sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Ainda no versículo 21 do capítulo 1 de Romanos, na parte B do versículo, amados, ele diz o seguinte, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. É assim que está o coração da humanidade, obscurecido. Suas ideologias rejeitam, suas ideologias pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e também a perversão moral. Ainda em Romanos, capítulo 1, verso 22 e ao 25, diz assim, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração,
a imundícia para se desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura que o Criador. Criador que é bendito eternamente. Amém? Olha, queridos, ainda aqui com relação ao desprezo da verdade, nós temos aqui o culto à criatura. Olha, ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, amados, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, amados, dentre eles está a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Olha que Paulo fala aos Efésios aqui: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aqui em Romanos 1:24, Paulo fala o seguinte: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, que é o que? A imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, né? Então, amados, ao rejeitar a Deus, ao rejeitar as leis de Deus, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre esses desejos está a impureza sexual, está a degradação do próprio corpo. Aqui, amados, o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Aqui em Romanos 1 ainda, versículo 18, Paulo diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Olha só, que detém a verdade em injustiça. Então, meu amado, a corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus, deriva da sua irreligiosidade, da sua rebelião contra Deus, da sua natureza caída. Troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar de servir ao Criador. Aqui no capítulo 1 de Romanos, versículo 25, a parte A do versículo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura, mais a criatura do que o Criador. Então, você está vendo aí? Então, queridos, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria ela é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria e afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Amados, eu quero falar um negócio para você aqui. O que mais me dói, o que mais me envergonha é ver líderes religiosos cobrando verdadeiras fábulas para ir pregar em uma igreja. Eu lembro de uma vez que um certo pastor me convidou para uma pregação, uma conferência, e eu aceitei aquele convite. Ele perguntou para mim quanto que era o meu cachê. Queridos, eu não sou artista, eu sou servo de Deus. E eu tenho que entregar de graça o que eu recebi de graça. Mas é vergonhoso que a gente está vendo o que as pessoas estão fazendo com o Evangelho do Senhor Jesus. Mas é isso, querido, é isso.
As pessoas estão se auto-idolatrando. As pessoas estão colocando preço na sua fama e usando esta fama para seu benefício próprio. Assim, amados, na religião, os seres criados passam a ser cultuados, né? Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito e é eterno. Meus amados, precisamos abrir os olhos, porque a ótica pela qual nós estamos vendo as coisas podem estar deturpando a nossa visão. Amados, a perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa a mercê de seus desejos. Olha, queridos, Adão e Eva, por exemplo, eles tentaram ser igual a Deus e determinar os próprios padrões da sua vida. Não é verdade? Até certo ponto, eles conseguiram tornar-se independentes de Deus e capazes de distinguir por si mesmo o bem e o mal. Só tem um detalhe. Olha o preço que pagaram e olha as consequências que criaram para toda a humanidade. Amados, o segundo ponto aqui fala sobre a revolução do pensamento humano. A revolução do pensamento humano. Então houve, sim, evoluções e revoluções. E esse tópico aqui está também dividido em 3 pontos, que nós vamos aqui discorrer também. O renascimento, o humanismo e o iluminismo e o pós-modernismo, tá? Então nós vamos estar tratando desses assuntos aqui também, né? Para que a gente possa entender melhor, tá? Aquilo que nós estamos estudando. O renascentismo, por exemplo. A Renascença, amados, é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV ao XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas, eles recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Então, durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, que foi a Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas, essa visão foi mudada por uma concepção antropocêntrica, tá? Que é o quê? Em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Então, no lugar de ver o mundo a partir das lentes de Deus, do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. E assim surgiram os primeiros efeitos do processo da secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo, para o ceticismo, tá? E veja só o que nós vemos aqui na palavra do Senhor, aqui em João, no capítulo 25. Ele diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Nesse sentido aqui, amados, nós vemos aqui o racionalismo. Tomé procurou ser racional. Eu só acredito vendo, tocando, apalpando. Nesse sentido, a revolução científica
e também literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do quê? Do humanismo. Tá? Do humanismo. Falando em humanismo, a Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Tá? Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Deus é a base de todos os valores. Mas, com a ascensão do humanismo, tá? A criatura passou a ser a base de todos os valores. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. A desconstrução da palavra de Deus não é de agora. De positivo, amados, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e também de igualdade. Então, Deuteronômio 6, de 1 a 9, fala sobre esse assunto. Basta você ler lá. Então, a igualdade do ser humano é pregonizada na palavra de Deus. Não é fruto do humanismo. Então, amados, essas posições bíblicas antecedem muitos direitos que se aparecem nos tempos modernos. Então, destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classes sociais e gênero. Então, amados, logo depois do humanismo, que ainda persiste hoje, vieram o iluminismo e o pós-modernismo. Então você vê que a mutabilidade da concepção humana é evolutiva e é volúvel, é volátil. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e o 18º. 17º e o 18º. Os seus adeptos do iluminismo rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Nós já ouvimos declarações agora nos nossos dias de pessoas dizendo: eu não preciso de igreja, o Brasil não precisa de igreja. Você já ouviu falar isso? De que é que o Brasil precisa? Mais bares, mais salões de festas, mais corrupções, meus queridos? O iluminismo surgiu então na Europa, como falamos, entre os séculos 17 e 18º. Seus adeptos rejeitam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já o pós-modernismo, que surge junto ali com o iluminismo, ou modernidade, como se queira falar, modernidade líquida, ela surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Então, nesse aspecto, amados, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Então, nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. O narcisismo. Então, na boca
na busca, do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Amados, a revolução do pensamento humano, fora da ótica de Deus, é uma verdadeira desordem, uma verdadeira bagunça. O desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Então, queridos, é importante nós atentarmos para a história, não é verdade? Então, queridos, olha só, com relação ao humanismo, a tradição dos homens, o que ensina o humanismo? Segundo essa filosofia, que inclui a tradição dos homens, a que se referia Paulo, o homem e o universo são apenas originários da energia que se transformou em matéria, por obra do acaso. Então não há um criador, há o acaso. É filosofia irmã do evolucionismo biológico. Nega a existência de Deus, de um Deus pessoal, de um Deus infinito, nega ser a Bíblia a revelação inspirada de Deus à raça humana. Então, para o humanismo, o homem é o seu próprio Deus. O homem pode melhorar, pode evoluir segundo tais preceitos por meio da educação, da redistribuição econômica, da psicologia moderna ou sabedoria humana. O humanismo, ele é relativista. Ele crê que padrões morais não são absolutos, e sim relativos e determinados por aquilo que faz as pessoas. Faz as pessoas sentirem-se felizes ou não. Tá, queridos? Então, vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Tipos de autoidolatria. Bom, idolatria da autoimagem. Isso aqui é a autoidolatria. A idolatria é tudo que se coloca, amados, no lugar da adoração a Deus. Tá? E lá em Êxodo 20, ele diz logo aqui, lá no versículo 3 a 5, ele diz: não terás outros deuses dentro de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. João, aqui no Evangelho de João 8,34 diz: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, uma pessoa avarenta, amante do dinheiro, uma pessoa odiosa, sem amor para com o próximo, uma pessoa rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Então, desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Aqui no Evangelho de Lucas 18, versículo 11, nós vemos o exemplo do fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Tá? Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Então, amados, isto aqui
é a pessoa distante de Deus. Ela anseia por reconhecimento e de modo ilícito busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Aqui em João, no capítulo 3, versículo 30, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua, disse João. Então, amados, a idolatria da autoimagem. As pessoas querem se autopromover, se autodestacar. E a idolatria no coração? O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade, não é verdade? Ele também é descrito como enganoso e perverso. Aqui em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, as avarezas, a soberba, a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Aqui em Ezequiel, ele fala muito bem no capítulo 14, 3, ele diz: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos que estão entronizados nos seus corações. Em Mateus 15, versículo 8, o Senhor diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, quando busca o prazer como bem maior, quando nutre tendências supersticiosas, quando possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista, no Salmo 119, 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E por fim, aqui no nosso terceiro ponto sobre os tipos de autoidolatria, a idolatria sexual. Amados, a falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade. Aqui em Romanos 1, 27, Paulo diz o seguinte: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Quem é dominado pelo pecado sexual, amados? Quem é dominado pelo pecado sexual é escravo desse pecado. Olha, aqui em Gálatas 5, no versículo 19, diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e assim vai todo o cabedal. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Amados, é o altar da idolatria sexual edificado no coração do homem. Então,
a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio do pecado. Qual é a orientação bíblica? Para que possamos escapar desse mal. É viver no Espírito e jamais satisfazer o desejo da carne. É o que Paulo fala aqui aos Gálatas, no versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Queridos, a autoidolatria pode se manifestar de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador, ao se colocar como medida única de todas as coisas. O homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, amados, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Que o Senhor abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém, queridos? Vamos lembrar um pouquinho da nossa lição? Explique as palavras impiedade e injustiça de acordo com a lição. Você consegue fazer isso? Nós aprendemos que o termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. A esse termo se refere à decisão do ser humano em viver como se Deus não existisse. E já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, que significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo, né? Um outro ponto para a gente relembrar é o que acontece com as pessoas que rejeitam a Deus e suas leis. Pois bem, ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Será que você poderia citar pelo menos 2 movimentos que marcam a revolução do pensamento humano? Dá para lembrar aí? Dá para colocar nos comentários? Se você conseguir lembrar, coloca aí no comentário. E quais são as características de quem não teme a Deus? Olha, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, quando busca o prazer como bem maior, quando nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Tá certo, amados? E qual é a orientação bíblica para a gente escapar do mal da idolatria? Ora, da idolatria sexual. A orientação bíblica para escapar desse mal é vivermos no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Se você faz isso, então você está livre desse mal. Tá certo, meu querido? Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida grandiosamente. Muito obrigado porque você acompanhou a gente. Muito obrigado porque você já se inscreveu ou vai se inscrever agora no nosso canal. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Que Ele, o Senhor, faça resplandecer a sua luz sobre você, sobre sua família. Que Ele, o Senhor, libere bênção sobre a tua casa. Bênção da prosperidade, como também muita saúde, paz, alegria, fraternidade entre a tua família. E que você, amado, seja alcançado pelo poder de Deus. Esta, meu amado, é a nossa oração neste final de lição da Escola Dominical. Que Deus nos abençoe e eu aguardo você no próximo domingo para mais uma lição em nome do Senhor Jesus. E eu espero que você esteja com a gente sim
para juntos estudarmos a santa e gloriosa Palavra de Deus. Foi um prazer estar com você até esse momento. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo. Amém e amém.